Ei, meu querido, a paz do Senhor Jesus para os nossos inscritos no canal Marcos Labareda. Hoje é dia 9 de agosto de 2026, Dia dos Pais. Eu quero deixar um breve relato para todos os pais, para os nossos inscritos. Esse que vocês estão ouvindo falar, eu não tenho mais pai. Infelizmente, meu pai faleceu dentro de uma cela de cadeia. Não é porque ele era criminoso, bandido, traficante, não. Infelizmente, o diabo laçou ele e fez com que ele caísse dentro daquele sistema. Então, vamos lá. Eu sou órfão de pai, só tenho mãe. E eu nasci em um lar humilde, família pobre. E eu convivi com muitos pontos negativos, onde uma família que é bem estruturada, acredito que não passa tanto como eu passei. Não é que eu esteja falando mal do meu falecido pai, mas eu não tive amor de pai, aquele amor que talvez você tenha da parte do seu pai. Meu pai, ele não me ensinou as coisas da vida. Meu pai nunca sentou e disse: Marcos, meu filho, senta aqui que eu vou te ensinar algumas coisas da vida. Não, ele nunca foi de fazer isso. Eu aprendi ao longo do tempo, com o passar do tempo, eu aprendi muitas coisas. E nesse meio termo, meus irmãos, meus amigos que acompanham nosso trabalho, estou iniciando agora no YouTube com esse conteúdo voltado para palavra de meditação, um louvor, aquilo que edifica a nossa vida espiritual. Então, veja bem, por nascer em um lar assim, eu adquiri um trauma chamado complexo de inferioridade. Eu vivenciei momentos muito difíceis, pois quem já sofreu ou quem sofre com complexo de inferioridade é algo terrível. E eu tinha tudo para dar errado. Uma certa vez, meu pai, ele saiu falando ele que ia para o matadouro. Ele pediu a faca, que ele ajudava os machantes a despencar o gado. Quem é machante sabe o que eu estou falando, quem é açougueiro. E ele pegou essa faca e saiu, e quando voltou, ele já voltou transformado. Ele estava muito embriagado. É como se tivessem colocado algo dentro da bebida dele. E ele chegou e eu vi ali o meu pai tentar matar a minha mãe com aquela faca. E a única alternativa que eu tive foi de ter acionado a polícia, pois eu era pequeno, eu não tinha como conter a situação. E ali ele jogou aquela arma branca e saiu. E de repente a polícia chegou, saiu à procura dele, conseguiu encontrar ele, ele foi detido. E a minha falecida avó, que foi a mãe do meu pai de criação, né, foi lá e ele saiu na audiência de custódia por ser réu primário. E assim, meus irmãos, eu cresci em um lar muito atribulado, né, de muita turbulência. Ainda na adolescência eu pensei em tirar minha própria vida por presenciar tantas coisas ruins dentro de um lar. Meu pai, ele era alcoólatra. Quando eu nasci, ele já bebia, já tomava cachaça, né, e outras bebidas alcoólicas. E nesse passar do tempo, infelizmente, o meu pai, ele adentrou no mundo das drogas, né? Muitas das vezes eu vi ele cheirando cola. Eu vi o meu pai, uma certa vez, já estava
perdido no mundo do crack. E uma certa vez eu vi o meu pai retirando o bujão para vender e saciar o vício. Imagina só como ficaria a mente de uma criança ou de um adolescente vendo uma situação daquela. E também a sua própria família chegar para sua mãe e dizer que para mim não ia ter jeito, que eu ia seguir o mesmo rumo do meu pai, que eu ia ter aquilo ali como exemplo para mim, pois eu não tinha saída. Ainda cheguei a provar da maconha. Algumas vezes eu ingeri bebida alcoólica, mas graças a Deus eu não viciei em nada disso, nem cigarro, nem maconha, nem a bebida. Sempre procurei trabalhar, estudava e trabalhava, e mesmo assim não era o suficiente, né? Eu cheguei a passar necessidades de chegar a pedir R$1 à minha mãe não ter R$1 para mim saciar a fome na escola na hora do recreio, comprar um lanche, né, uma coxinha, um pastel, um suco, não tinha. E o tempo foi passando, meus irmãos, e infelizmente meu pai caiu no sistema prisional. Por 3 vezes ele foi preso, saiu, ficou no albergue. E ali dentro daquele albergue chegou uma manhã, eu não me recordo o dia, nem a data, nem a hora eu me recordo. Foi uma manhã, 5 horas da manhã eu recebi a notícia: Marcos, seu pai faleceu. E mesmo não tendo tido amor, carinho do meu pai, mas eu amava o meu pai. Ele era o cara. E hoje, infelizmente, ele não está aqui para ouvir da minha boca os parabéns, para eu parabenizá-lo. E eu digo para você que é filho: valorize o seu pai. Não importa se ele esteja no crack, situação de rua, vá lá. Faça o que você puder fazer para tirar ele dessa situação. Porque só quem não tem um pai sabe o quanto é ruim nessa data do Dia dos Pais. Mas o que me deu forças para não tirar a vida, a minha própria vida, o que me deu forças para mim seguir em frente, foi ter conhecido a Jesus verdadeiramente. Eu conhecia Ele verdadeiramente. E o evangelista João, no capítulo 14, ele escreveu, versículo 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, que na casa do meu pai há muitas moradas. E mesmo não tendo um pai presente fisicamente, nós temos um Deus que ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E quando chega essa data do Dia dos Pais, para quem não tem pai é difícil. Porque não existe pai ruim. Existem situações que levam os pais a caírem naquela situação. E hoje o meu pai faz falta. Embora eu não tive amor de pai, eu não tive carinho. A última vez que eu tive contato com meu pai, antes dele ficar no albergue, eu estava em uma via na cidade e eu encontrei com ele ali, maltrapilho, todo sujo, com uma garrafa de bebida na mão, e eu disse: pai, ele tem aceitado a Jesus dentro do sistema penitenciário. Ele foi acusado de aliciar uma criança e também foi acusado de... A companheira dele se recusou a ter relação com ele. Chamou ele para ir para um determinado ambiente, e chegando lá ela se recusou, e ele estava tão drogado, embriagado, e quando os policiais chegaram ele não teve força nem para subir a sua própria roupa. Então eu disse: pai, volta para Jesus. Deus não criou o senhor para estar nessa situação de rua, nessa miséria. E ele disse: meu filho, eu vou voltar, um dia eu volto, se preocupe comigo não.
Essas foram as últimas palavras que eu ouvi da boca do meu pai. E quando ele caiu no albergue, eu recebi a triste notícia que ele havia morrido. Então, você que está assistindo esse vídeo, valorize o seu pai. Faça o que você puder fazer, o que está ao alcance das suas mãos. Ore pelo seu pai. Você que é crente e o seu pai está nas drogas, na bebida, na prostituição. Pois eu cresci dentro de um lar dessa forma. Tomado pela bebida, pelas drogas e pela prostituição. E sem contar que a família profetizava que eu iria ser uma pessoa que iria seguir o mesmo exemplo do meu pai. Mas eu louvo a Deus que eu conheci esse Deus que Ele é tudo na nossa vida. Então que você possa refletir diante das palavras que eu falei neste vídeo. O vídeo é longo, eu não sei se você assistiu até o final. Mas não desista, ó. Sempre foi a mão de Deus estendidas para que nós não venhamos cair. Talvez você tenha uma história parecida com a minha. Então, para encerrar esse vídeo, eu deixo a passagem bíblica. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então esse é um breve relato, um resumo do meu testemunho de vida, o que aconteceu na minha vida. Eu dei a volta por cima, eu superei as frustrações e hoje, graças a Deus, eu estou de pé. Eu sou filho, eu sou esposo, eu sou pai, sou um dirigente de congregação pela misericórdia do Senhor. Estamos à frente de uma congregação no distrito de Picos, na cidade, município de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. Então que Deus continue abençoando. Feliz Dia dos Pais. Pais, ame os seus filhos. Façam de tudo pelo seu filho. Porque meu pai hoje está morto. Ele não vê, ele não fala, ele não ouve. Mortos não falam, não ouvem e não veem. Que Deus continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus.